Vamos levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, e agradecer tudo que o Pai tão bondosamente nos oferece. O momento reencarnatório que nos concedeu, este momento que nos proporciona de leitura e reflexão para melhor entendimento da verdade. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade a companhia, o aconselhamento, rogando, nos auxiliem para que das leituras do dia de hoje nós consigamos extrair novas boas resoluções. Que a paz do Mestre se instale nos corações dos nossos irmãos e que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando a parte terceira do Livro dos Espíritos, o capítulo 11º, o penúltimo capítulo desta parte, da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. E na semana passada nós fizemos a primeira parte da leitura e hoje nós encerramos. Lembrando que da proposição de Kardec de 10 temas, segundo os quais se estudaria a lei natural, o nosso orientador atribuiu ao 10º tema, que é este, da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, a maior importância, porque disse que é da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade que o homem consegue extrair o maior progresso moral. Da sua prática, ele consegue o maior avançamento, o maior progresso moral. Vamos então, 2 temas, caridade e amor do próximo e amor materno e filial, iniciar nossa leitura de hoje. Amor, caridade e amor do próximo. Questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E o nosso irmão dá uma resposta que se transformou num conceito, num jargão dos espíritas. Diz ele, verdadeiro sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E aí segue uma nota. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringia à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos todos nós, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica, e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente, como que, entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em não lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Então, essa resposta da 886, que a gente vai ouvir inúmeras vezes, nas diversas casas espíritas que frequentarmos, é praticamente um conceito, virou um conceito, do sentido da palavra. Muitos abreviam por BIP, benevolência, indulgência e perdão. Uma forma de um processo mnemônico de gravar o conceito. Mas vamos chamar a atenção para o seguinte. Quando o nosso orientador responde, aqui nas notas, nas observações de rodapé, a gente tem um outro extrato de conceito muito importante. Ele diz assim, amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos seja feito.
E mais na frente ele diz assim: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Então não se trata somente vamos chamar assim, do aspecto auxílio, mas também da maneira como nós convivemos, da maneira como nós trocamos, né, nessa vida de relação que nós temos com os nossos irmãos, nos diversos ambientes, né? E ele chama atenção, ele diz, olha, é importante a forma como a gente age, a maneira como a gente se coloca, né? Porque um auxílio prestado de maneira soberba, que humilhe, pode ser aceito simplesmente porque é uma questão de sobrevivência, mas sem reconhecimento, já que a soberba gera do outro lado a humilhação. Ele diz, o homem bom procura elevar os outros, reduzir a distância existente entre as pessoas. E isso é importante que a gente entenda. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê um ser superior, moralmente superior, que não colocava barreiras, né, para que se achegassem a ele aqueles mais humildes, em todos os sentidos, não somente pobres, mas também carentes de instrução, de entendimento, né? Então é nesse sentido que ele puxa. O entendimento que Jesus demonstrava pela sua ação é este, né? De estreitar as relações, de tratar todo mundo com benevolência, com indulgência e perdoando as ofensas. Isso é para nós o conceito de caridade, né? Questão 887. Jesus também disse, pergunta Kardec, Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? O orientador responde assim, certo, você está certo, né? Essa colocação sua é correta. Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso o que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se procura tomar vingança. Então, aqui também o nosso irmão estabelece para nós um conceito, né? Amar os inimigos é perdoar-lhes e retribuir o mal com o bem. É não fomentar a discórdia, né? É não tomar a vingança. Este é o amor aos inimigos, vamos colocar assim. Porque muitos tendem a achar que iguala-se o sentimento, né, para aqueles que são nossos queridos e para aqueles que são nossos contendores, que conflitam conosco. Não, não é assim, não é o mesmo amor, não é o mesmo, ele diz, não é o mesmo amor terno e apaixonado, né? Mas é amor na medida em que perdoa e retribui o mal com o bem. Então é uma demonstração de afeição possível nessa situação que o Kardec coloca, né? Em que efetivamente se demonstra algum amadurecimento, alguma superioridade, se é que nós podemos usar esse termo, alguma superioridade moral, né? Algum avançamento moral.
Então, amar os inimigos, perdoar-lhes e retribuir o mal com o bem. É relativamente fácil de executar, não é difícil, né? Questão 888. Ela tem um desdobramento e eu gostaria de chamar a atenção, né, para a pessoa que responde. Eu vou ler no final e o nome da pessoa que responde, que é uma pessoa muito importante. Vamos lá. A pergunta do Kardec é uma e o nosso irmão responde em outra direção. Ele pergunta assim: que se deve pensar da esmola? E aí o orientador responde assim: condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover à vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Vou ler tudo e depois eu comento. Aí o Kardec desdobra essa pergunta. Dar-se-á, reproveis a esmola? Então o nosso irmão orientador não concorda com a esmola? E aí ele responde assim: não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que aos olhos de Deus a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com o orgulho. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muita vez sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar, sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, para com o qual ele tem que cumprir estes mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vos ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício,
Instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Assina São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo é simplesmente o padroeiro das obras de caridade da Igreja Católica. Ele é tido como o pai dos pobres, né, e o reformador do clero. Então, não é qualquer pessoa que responde a pergunta de Kardec. É alguém que entende do riscado, como diria minha mãe, né, sabe do que fala e fala com uma propriedade enorme. Tira a pieguice do ato, transforma o ato numa coisa racional, objetiva, direcionada, né? Não elimina dele o sentimento, mas transforma o auxílio numa coisa efetiva, se eu posso dizer assim. Vamos começar pelo começo, que ele responde a duas questões, né? Quando ele é perguntado o que pensar da esmola, ele não responde o que pensar da esmola. Ele simplesmente diz, olha, alguém que se condena a esmolar é física e moralmente degradado. Ele se humilha, ele se embrutece. E isso não deveria acontecer com o ser humano, né? É o que ele diz. E aí ele diz, olha, uma sociedade justa, uma sociedade que se diga cristã, crente em Deus, né, não deveria admitir que isso acontecesse. Aí a questão que se levanta é a seguinte: teria São Vicente de Paulo apregoado que é uma função do Estado ou da coletividade, é um ser que não existe, né? O Estado é um ser que não existe, mas da sociedade, né? Seria obrigação da sociedade sustentar os mais fracos, resolver estes problemas vamos chamar assim, de má distribuição de renda, de precariedade de condição econômica. Eu tenho as minhas dúvidas. É uma situação que parece cômoda para nós, né? Não, isso é obrigação do Estado, né? A assistência social, a beneficência, né? A obrigação do Estado me desobriga Eu acho que não é isso que São Vicente de Paulo quis dizer. Ele quis dizer que todos os seres humanos, quando ele fala de sociedade, ele fala de todos. Que a sociedade é o concerto de todos, né? Então, eu acho que o que ele diz é que todos deveriam mobilizar-se, seus sentimentos, suas ações, no sentido de que isso não acontecesse. Efetivamente, o grupo social tem que ter um mecanismo que permita, né, que essas precariedades sejam atendidas, né? Mas isso não é uma coisa que deva nascer da vontade do Estado, não, nasce da vontade dos indivíduos. E o Estado, a sociedade, operacionaliza isso, cria os instrumentos, cria as instituições, vamos dizer assim, né, responsáveis pela execução. Eu estou chamando a atenção disso porque essa colocação de que é obrigação do Estado socorrer os pobres, os famintos, os desvalidos, acaba nos embrutecendo, acaba nos insensibilizando. Não, nós temos que ter sensibilidade, nós temos que nos comover, nós temos que nos mobilizar, nós temos que agir no limite da nossa competência, ao limite, ao alcance dos nossos olhos, das nossas mãos, para que ninguém periclite na vida por falta de auxílio. Então eu queria fazer essa ênfase porque é o meu entendimento, né? E a colocação que São Vicente coloca, faz para nós, a colocação que ele faz,
pode deixar entrever que a responsabilidade individual está passada. A responsabilidade é coletiva, é de um ser que não existe. É uma construção nossa, né? O Estado, ou a coletividade, ou a sociedade, como queiram. E aí, quando ele pergunta, bom, então, se o senhor sai pela tangente e diz que, né, que embrutece o homem, então a esmola deve ser desconsiderada. Então o senhor reprova a esmola. É a questão que Kardec formula. E diz, não, eu não reprovo a esmola. Eu reprovo a maneira como vocês a concedem, como vocês a dão. Né? A maneira como vocês agem. E ele volta ao conceito anterior. Né? Quando ele diz, olha, a verdadeira caridade é sempre bondosa, é benévola. Ela está tanto no ato como na maneira como ele é praticado. A delicadeza com que a gente auxilia faz toda a diferença, é isso que ele diz. Então a ostentação tira o mérito, ele diz. Deus já disse que a ostentação tira o mérito. A delicadeza não, a delicadeza comove, cativa, é um auxílio muito além da esmola que se dá. É a sustentação moral, é a elevação do indivíduo, é uma injeção de autoestima, vamos colocar assim. As pessoas se igualam e aí aquele que necessita sente-se acompanhado. Seria essa a ideia que ele coloca. E ele faz uma outra menção aqui muito bacana. Ele diz, olha, tem que distinguir a esmola da beneficência. A esmola, que é o ato de dar puro e simples, como nós entendemos, é muito aquém da beneficência. A beneficência procura a real necessidade. Vai atrás do necessitado, que muitas vezes está escondido, medroso de se humilhar. Né? Ele atende aquilo que ele chama, busca verdadeiramente a desgraça oculta, né? A necessidade oculta. E mais ainda, ele diz, olha, o amor, né? O amor é a lei de atração dos seres vivos. Né? Então, os seres vivos, nós nos atraemos por conta desse sentimento. Ele diz, os inanimados, né? A matéria inorgânica, os que não têm alma, né? Têm a atração como o amor. E para nós é o inverso. Né? O amor é a atração. E por fim, ele lembra que qualquer posição que nós estejamos na vida, e em qualquer plano que nós estejamos na vida, nós estamos sempre enquadrados por alguém que é superior a nós e alguém que é inferior a nós. E que é a obrigação que toca àquele que está à nossa frente de nos guiar, nos orientar, de nos aperfeiçoar, toca a nós com relação ao outro, de os guiar, de os aperfeiçoar, de os apoiar. Uma imensa corrente em que os seres todos se ligam, né, por essa interdependência de sentimento, de obrigação, de dever. Né? São Vicente de Paulo, questão 888, né, e seu desdobramento. Uma linda página que merece ser lida e relida, né, para a gente entender como agir, como se posicionar adequadamente em relação à beneficência, que é o que nós almejamos. Né? A esmola, vamos dizer assim, é uma possibilidade muito acanhada, nós podemos ir muito além, né, fazendo a beneficência. Questão 889. Pergunta Kardec, não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Não há aqueles que trazem consigo no plano reencarnatório essa prova rude, né, de viver na escassez, na necessidade?
no rodapé, ele lembra a questão 707, né, que aborda esse tema. Aqueles que têm a falta do necessário rodeados de abundância. E aqui o Kardec volta a essa questão, né, e com essa pergunta. Ele diz assim, nosso orientador, não há homens que são condenados a mendigar por culpa sua, cuja condição social, condição econômica, né, seja culpa sua? E aí o orientador responde assim, sem dúvida, existe. Mas, se uma boa educação lhes houvera ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Curta, mas muito, muito profunda a resposta. Ele lembra que a penúria do momento presente é porque não houve uma educação moral que garantisse no passado a este indivíduo que ele não incidisse em crime contra a lei de Deus. Ele diz, se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Então, a gente olha, a gente reconhece, né, que existem essas possibilidades, as possibilidades probatórias, né, ou expiatórias, né, melhor dizendo, expiatórias, né, e a gente entende que é por culpa deles. Mas ele lembra, olha, é disso, é dessa melhoria moral, é dessa prática da lei de Deus, né, que o progresso na Terra carece. O segundo e último tema do nosso estudo de hoje, amor materno e filial. Questão 890. Kardec pergunta, será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? O nosso orientador responde assim, uma e outra, é virtude e é instinto. Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. E ele lembra aqui as questões 205 e 385 anteriores que ele tratou relativamente desse tema. Na 205, a reencarnação aumenta os laços de família, fortalece e aumenta os laços de família. E a questão 385, mudança de caráter quando sai da adolescência, né? Então, vamos voltar aqui a pergunta é, o amor materno é uma virtude ou é um instinto? E o nosso irmão diz, é uma e outra. Existe uma parte, chamamos mecânica, e uma parte que pode ser desenvolvida. A parte mecânica, comum a todos os seres, é o senso da necessidade de proteção, né, que a mãe tem em relação ao ente que ela gerou, ao corpo que ela gerou. Nos animais, esse senso ele se extingue, ele acaba no momento em que o filho é autônomo, tem condição de guiar-se por si mesmo, sobreviver por si mesmo. Então o aspecto material é o único que interessa nessa relação no plano animal, animal irracional.
O homem, ele diz, é diferente. Né? Essa relação se estende muito além da necessidade de sobrevivência, de conservação. Ele vai durante toda a vida e além da vida. Estabelece um vínculo afetivo, um vínculo de amor. Né? E ele diz, no homem persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Né? Então, os pais que se dedicam aos seus filhos, né, eles vão muito além do aspecto animal, que se encerra no momento em que o filho tem condição de viver por sua conta. Ele vai muito além disso. Sobrevive à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Então, essa ligação, né, é uma coisa muito forte, muito importante. É através dessa ligação afetuosa, afetiva, né, que os seres desenvolvem efetivamente o projeto divino, né, de amar-se uns aos outros. Né? Nós teríamos mais facilidade nisso se nós pudéssemos ser pais de muito mais gente. As oportunidades se sucedem e a gente acaba sendo pai de muita gente, ou filho de muita gente, esse vínculo. Né? E é nesse sentido que o nosso irmão coloca. A relação materna, paterna, a relação essa relação afetuosa, né? Ela vamos dizer assim, ela não tem limite, ela não tem tempo, não tem... Os animais separam suas crias a partir do momento que os seres humanos não, vivem agregados até o fim dos tempos. E aí, né, quando saem desse plano, continuam agregados juntos, né, por esse laço afetivo na erraticidade. Né? Então, é uma coisa que vai muito além, muito além. E o nosso irmão responde com uma propriedade muito grande. Né? Não há, eu já disse isso em uma outra oportunidade, não há um momento de separação. Pais e filhos não se separam nunca, mesmo que estejam distantes, mesmo que estejam separados geograficamente, vamos colocar assim, né? Essa afetividade, essa relação de dependência pelo afeto, né, os une para sempre. Então, é uma coisa mecânica, mas é também uma virtude. Né? E ele diz abnegação e devotamento, que é o que existe entre esses seres. Né? Questão 891. Pergunta Kardec. Estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro desde a infância destes? Nosso irmão responde assim. Às vezes, é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu de ter sido mau pai ou mãe, perversa, ou mau filho noutra existência. Em todos os casos, prova ou expiação, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito, que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Aqui ele faz uma lembrança da questão 392, que fala do esquecimento do passado. Então, às vezes a gente não entende o que acontece porque o passado está esquecido, né? Está perdido lá nas calendas. Né? E nós já sabemos que o motivo desse esquecimento é providencial, é para facilitar
a caminhada no presente. Se nós lembrássemos das circunstâncias do passado, né, traríamos todos aqueles obstáculos de novo para o momento presente. Então, o esquecimento do passado, a concessão divina é um presente de Deus. Né? Voltando ao que ele diz aqui, ele diz, olha, pode ser uma prova se alguém escolhe passar por essa dificuldade, ou uma expiação, se em outra oportunidade ele foi mau pai ou má mãe. Então resolveu inverter o papel, vamos dizer assim, inverter o papel para ver o quanto custa, o quanto dói, né, o comportamento que ele praticou no passado. De uma forma ou de outra, né, ele diz, em ambos os casos, não deixa a mãe de estar animada ou reforçada no seu ânimo, né, por espíritos maus. Ser um espírito mau ou estar reforçado necessariamente seria um espírito mau reforçado por outros maus. Mas o fato é que ela se interpõe, ela se coloca como um obstáculo a ser vencido, vamos colocar assim. E este filho, se tem bom entendimento daquilo que deve fazer, amará essa mãe, ao contrário do que ela faz com ele. Né? Ele superará essa prova se desenvolver por ela o carinho e o afeto que ela não consegue demonstrar para com ele. Ele diz, o filho será necessariamente recompensado, né, pelos obstáculos de que haja triunfado. E a mãe não deixará de responder, né, pela sua falta de caridade, sua falta de amor ao filho. Né? E a última questão, 892, desse tema, 892. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não têm estes, os pais, desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto em caso contrário? Aqueles filhos, problema, que só trazem desgosto, não dão aos pais uma desculpa ou vamos dizer, um fundamento para tratá-los friamente, para deixá-los à própria sorte, para abandoná-los, né? Essa é a questão que Kardec formula. Nosso irmão responde assim, não. Não dá aos pais este argumento. Não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado. E a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Demais, esses desgostos são a miúde a consequência do mal feitio que os pais deixaram, que os filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Essa questão tem duas vertentes, vamos colocar assim. Na primeira, ele vai objetivamente responder à questão do Kardec. Os filhos que causam desgostos não dão aos pais um argumento para deixá-los à própria sorte, para abandoná-los, para deixar para lá. E o orientador responde não, porque a paternidade, a maternidade é um encargo, é uma missão que lhes foi atribuída. E eles não podem abandonar o encargo ou a missão. Não podem deixar para lá. Simples assim. Então, independentemente do procedimento do filho, os pais têm que lembrar, né, que aquela é uma missão divina. Lhe foi confiado um filho de Deus para ser orientado, guiado, dirigido, para ser transformado numa pessoa de bem. Essa é a abordagem. Simples assim. Paternidade, maternidade é missão de Deus. Não dá para virar as costas e dizer que não consegue ou que a pessoa não merece. Ponto. A segunda abordagem, né, vem na forma como os pais conduzem os filhos.
E aí ele diz, olha, a maior parte desses desgostos, né, é porque os pais não orientaram os filhos adequadamente. Então, o pai ou a mãe permissivo, aquele que não corrige os erros que vê, está criando a oportunidade para no futuro colher aqueles erros em relação a si mesmo. Tem uma música muito interessante, é aquele, música, não sei, ou poesia, eu acho que é uma poesia, ele chama o Coro de Boi, né? Todos devem conhecer, não sei, mas eu vou resumir, né? O filho coloca o pai idoso para fora de casa porque a sua esposa não quer mais conviver com o velho, né? E o velho pega suas coisas e vai embora. E o netinho, o filho daquele filho, vendo isso, né, corre atrás do avô. E lamentando, né, lamuriando, certamente gostava muito do avô, né, pede ao avô que lhe dê metade do couro de boi que ele está levando entre os seus pertences. E o avô pergunta, mas por que você quer essa metade do couro, né? Por que você deseja essa metade do couro? Ele diz, porque quando meu pai for velho e eu o colocar para fora, eu vou dar a ele essa metade de couro. Essa poesia, a música, eu acho que é uma poesia, ela traz esse fundamento para nós, né? O pai, pela sua atitude, pela maneira como comporta, ele diz ao filho o que é certo e o que é errado. Então, naquele momento em que aquele filho coloca para fora de sua casa o pai velho, ele diz ao filho que quando aquele filho for mais velho um bocadinho e este pai que expulsou o seu de casa for bem velhinho, ele deve fazer a mesma coisa. É o que o nosso espírito orientador diz aqui. Ele diz, esses desgostos são a miúde, a consequência do mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Os pais têm a obrigação de olhar para os seus filhos como se fossem criaturas que ele deve instruir, estimular o que é positivo, podar o que é negativo, ensinar o bem, ensinar o certo, ensinar o justo, exigir que os filhos se comportem até onde ele conseguir, se exigir que os filhos se comportem dentro desses ditames, que hajam assim. É o que Deus pode fazer para redirecionar os espíritos recalcitrantes, viciosos, dar a eles pais diligentes, que os reorientem na vida. Então, o pai que dá tudo o que o filho quer, que nunca diz não, né? Ou que vai brigar lá na escola com a tia, que tenta orientar o seu filho bem, né? E ele está estimulando este filho a lhe dar um desgosto no futuro. É isso que o nosso orientador responde. Então, em duas vertentes, em duas abordagens distintas, ele diz, olha, paternidade e maternidade é missão divina que ninguém pode cruzar os braços e dizer que não dá conta ou que não se interessa mais. E os pais têm que entender que a semeadura que fazem nos filhos será colhida mais tarde. Se ensinam os filhos a serem insensíveis, não reclamem da insensibilidade dos filhos quando forem suas vítimas. É isso que o orientador diz. Assim nós encerramos, né, o capítulo 11, a última das partes que Kardec dividiu a lei divina para estudo, né, e nós
Vamos entrar agora no último capítulo, né, da perfeição moral. Na semana que vem nós iniciamos o nosso último capítulo dessa terceira parte. Agradecidos a Deus pela oportunidade do estudo, pelos momentos de reflexão, pelas visões novas que nos proporcionou, nós estendemos o nosso agradecimento também ao Mestre Jesus e aos bons amigos que estiveram conosco nos orientando, rogando ao Mestre Jesus se mantenha do nosso lado, iluminando o nosso caminho para que a caminhada se dê de forma segura e que nós consigamos identificar os nossos objetivos com clareza e precisão. E que o Mestre continue nos infundindo muita força moral, para que a gente tenha, enfim, a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Que Deus os abençoe. Até a próxima.